Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês um pouquinho sobre a minha experiência de trabalho aqui na Europa. Eu vou fazer esse vídeo contando como eu consegui o meu trabalho e como foram as minhas experiências. Particularmente, eu vou focar em duas experiências negativas que eu tive aqui na Europa, porque foi através dessas duas experiências negativas que eu tive mais experiências positivas, porque eu aprendi com o erro delas e vou dar algumas dicas por conta disso do que vocês devem e não devem fazer quando for fechar um trabalho aqui com alguma empresa europeia. Então vamos lá. Eu trabalho com marketing, né? Eu já trabalho há mais de 6 anos com marketing. Então, eu também sou designer, né? Mas é uma área que já faz um tempo que eu tento me desvincular um pouco, porque eu gostaria de seguir mais no trajeto de marketing digital mesmo. Mas eu também tenho bastante experiência como designer e já fechei alguns projetos de designer aqui na Europa também. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 2018, se eu não me engano. Eu vim para estudar inglês, eu vim fazer um intercâmbio em Dublin. E a minha intenção de início era fechar qualquer trabalho que eu pudesse conseguir, né? Porque eu não sou rica, a gente morar na Europa pagando em real é extremamente caro. Então eu precisava recuperar o investimento que eu investi, o dinheiro que eu investi, né? Pra estar aqui estudando. Então eu tava aberta a trabalhar em qualquer coisa, né? E a Irlanda, gente, é um país que tem infinitas oportunidades, possibilidades de oportunidades de emprego, né? Então é muito fácil você arrumar um emprego lá. Porque tem muita gente, tem muita vaga. Basicamente, você escolhe o trabalho que você quer. Isso antes da pandemia e agora também. Porque eu tenho muito contato de empresas lá que eu trabalho ainda na Irlanda. Então, eu sei o quanto é difícil para eles achar funcionário, porque as pessoas acabam escolhendo onde querem trabalhar. Então, tem muita oportunidade de trabalho lá. Então, quando eu vim em 2018, gente, eu tava aberta a trabalhar em qualquer coisa, fazendo qualquer coisa. Só que antes de aceitar qualquer emprego, eu queria tentar alguma coisa na minha área. Pensei, vou tentar, vou aplicar para várias vagas na minha profissão. E se não der, se eu não conseguir nada, eu aceito qualquer emprego, vou para qualquer lado para conseguir trabalho. Então, quando eu cheguei em 2018, gente, eu comecei primeiro a procurar trabalho de marketing ou de designer e eu tava tentando achar trabalho part-time. Por quê? Porque o meu visto, ele permitia 20 horas de trabalho, então eu só podia trabalhar meio período. Tem muitas empresas aqui que contratam full-time, gente. Isso é só digamos, uma observação, assim, que você não pode trabalhar mais que 20 horas, mas na verdade todo mundo trabalha mais que 20 horas porque todas as empresas quase contratam, eles não veem problema nenhum com isso. Só que quando é vagas muito específicas, por exemplo, é marketing, programadores, é mais difícil você conseguir empregos full-time, sabe? Porque a maioria das empresas, elas te pedem ou o passaporte, né, a cidadania, ou eles te pedem o visto. No meu caso, não se aplicava as vagas full-time. Eu tentei apliquei para várias, assim, para ver se eles me contratavam mesmo não tendo visto para trabalhar full-time, mas eu não consegui, porque eu já parava nessa etapa inicial. Quando eles me questionavam qual que era o meu visto, eu falava que o meu visto era de estudante, né, que podia trabalhar part-time, e eles já falavam que eles não davam sponsor e eles também não contratavam estudante para trabalhar full-time. Então eu acabei vagas full-time, eu não consegui nenhuma. Mas eu continuei procurando vagas part-time. Na época, gente, eu não encontrei basicamente nenhuma opção assim de vaga que eu me encaixava nos requisitos, né, para ser part-time. Então, eu acabei assim meio que desistindo porque eu não encontrava vagas. Hoje já tá muito diferente esse cenário. Eu procurei semana passada até para ter uma noção para poder fazer esse vídeo e tem muitas oportunidades de vagas part-time na Europa toda, não só na Irlanda, né, em Dublin, mas na Europa toda. Então, mas na época que eu tava aqui, eu não consegui emprego part-time. Então, eu tava quase desistindo quando eu pensei que talvez eu pudesse conseguir alguma coisa como freelancer para projetos ou temporários ou projetos de longo período, assim, como se fossem permanentes, né? Então, eu decidi que eu ia tentar como freelancer antes de começar a, de fato, procurar qualquer outro emprego. Então, eu me inscrevi basicamente em foram 4 formas, né, basicamente, que eu apliquei para as vagas, né? E eu apliquei tanto no LinkedIn, eu achei várias oportunidades de freelancer no LinkedIn até hoje, tem várias. Então, eu apliquei no LinkedIn, eu apliquei no Indeed, que é um site bem famoso, vou colocando eles aqui embaixo para vocês verem. E eu também apliquei em sites de freelancer, como o próprio freelancer.com. E também entrando em contato direto com as empresas através das redes sociais. Esse foi o modo que na época, gente, eu consegui fechar o trabalho mais rápido, assim. Não sei se isso foi uma boa coisa
foi algo ruim, porque as experiências negativas que eu tive, infelizmente, aconteceram dessa forma, mas foi um modo como eu consegui trabalhar mais rápido. Então, eu entrava em contato com algumas empresas da minha cidade, eu morava em Dublin na época, então eu mandava mensagem, oferecia meu trabalho, fazia uma breve análise assim, do perfil e eu apresentava para a empresa o que eu poderia contribuir para eles. E era o modo mais fácil que eu consegui para ser chamada para uma conversa e efetivamente fechar um trabalho, né? Então, foi esse o modo que mais funcionou. Eu consegui contato com outras empresas do LinkedIn, do Indeed também, eu cheguei a fazer algumas conversas, mas esse foi o modo que eu fechei mais rápido o trabalho. Então, foi o modo que funcionou para mim naquela época. Então, indo para essa parte das experiências, né, gente? Vou contar para vocês um pouquinho dessas minhas experiências que eu tive. E eu aprendi muito com isso, porque me fez. Eu não tinha muita experiência, eu sempre trabalhei como CLT no Brasil, nunca trabalhei por conta, como freelancer. E freelancer não é um funcionário da empresa, gente. É um profissional terceiro, então eu nunca tinha trabalhado como um profissional terceiro. E eu acabei, assim, fazendo me sujeitando, de certa forma, a várias coisas que hoje eu não nem sequer cogito a possibilidade de fazer aquilo de novo. Então, me serviu muito de lição e por isso que hoje eu vou falar um pouquinho disso pra vocês não passarem pelas mesmas coisas que eu passei aqui. Então, vamos lá. Como eu disse pra vocês, eu entrei em contato com as empresas através das redes sociais, né, e fui chamada para algumas conversas e algumas entrevistas. Bem nesse início, gente, eu cheguei até uma empresa em que o gerente da empresa era brasileiro, né? Eu não vou citar nome de ninguém aqui, gente, nem da empresa, nem das pessoas, nem nada, porque eu não quero mais confusão nenhuma. Então, vou só explicar por cima sem citar nomes, né? Então, eu fechei com uma empresa, né, em que o gerente, ele era brasileiro, era a pessoa que tratava tudo comigo, né? E quando o meu primeiro contato com eles, assim, foi bem legal, gente. Tipo, eu expliquei o que eu fazia, eles gostaram bastante, eles viram meu portfólio também, eles já conheceram um pouquinho do meu trabalho. E aí eles me passaram o que eles precisavam, né? Eles falaram, olha, eu preciso de tudo isso e o meu budget, né, que é o valor que eu tenho pra te pagar, é esse. E quando isso aconteceu na época, gente, eu fiquei meio chocada, não positivamente, assim, mas negativamente, porque o salário era muito baixo para a quantidade de coisa que eles queriam que eu fizesse. Eu já imaginei que como eu era um freelancer, eu não era um profissional, um funcionário da empresa, o meu salário, ele com certeza seria mais baixo, porque para a empresa procurar um freelancer é porque ela não queria alguém registrado, digamos assim. Então eu já imaginava que o meu salário seria mais baixo, né, para eles não terem o custo de contratar uma pessoa, digamos, mais. Não profissional seria a palavra, uma pessoa fixa, né? Então, mas o valor era muito baixo, gente, era tipo muito baixo. Na época, eu acho que o salário mínimo da Irlanda por hora, eu acho que era 10,20. Se eu não me engano, acho que era 10,20, não tenho certeza. Mas eles estavam me oferecendo por hora, assim, a quantidade de horas que eu levaria para fazer tudo que eles estavam pedindo, ia dar em torno de uns 5 euros por hora. Então, para ser um trabalho, assim, especializado, gente, tipo, que é uma profissão que, digamos, é seletivo para você contratar alguém, é muito baixo, gente. Não existe, sabe? Porque se você for trabalhar como cleaner, que é um profissional da limpeza, né? Que você pode trabalhar como cleaner limpando casa, escritório ou loja, restaurante, você vai ganhar no mínimo 10,20. Ou mais que isso, a maioria das empresas acaba pagando um pouquinho a mais, mas no mínimo 10,20. Então, ele queria me pagar em torno de 5 e pouquinho, assim, ia dar mais ou menos o meu valor hora, né? Então, na época, eu falei pra eles assim que não tinha como eu fechar naquele valor, porque o valor era muito baixo e a quantidade de coisa que eles precisavam era muita e eu não teria tempo para arrumar outro emprego. Por quê? Para compensar para mim, eu teria que ter pelo menos 2 trabalhos. Tipo, trabalhar basicamente full time, né, gente, para poder se manter bem aqui na Europa, né? Então, não tinha condição nenhuma, porque se eu fechasse com ele, eu não iria conseguir ter tempo para fazer o trabalho. Então, eu precisaria ficar fixa com essa empresa. E com aquele salário, eu não conseguia, tipo, nem pagar metade do meu aluguel, assim. Então, não tinha como. Aí, eu devolvi para eles falando que não dava, né, infelizmente. E eles me mandaram uma outra proposta, né? Eles falaram assim, olha, a gente tira várias coisas, dali eles tiraram várias coisas, e você vai trabalhar cerca de 3 horas por dia e o teu salário vai ser X. O meu salário, gente, ainda assim era abaixo do mínimo. Eu não lembro agora exatamente quanto ficou com essas 3 horas que eu iria trabalhar por dia, mas ainda assim era baixo. Na época eu pensei seriamente em não aceitar a proposta porque era abaixo do mínimo, né? E eu sabia que, mesmo não sendo um profissional registrado, era muito pouco que eles estavam me pagando. Mas, naquela época, eu pensei o seguinte, gente. Eu falei assim: olha, tá muito difícil para eu fechar com outra empresa, porque eu já tinha participado de algumas conversas, mas eu não conseguia avançar. Então, eu pensei assim: se eu fechar com uma empresa daqui, eu vou poder colocar essa empresa no meu portfólio, no meu currículo, né?
E talvez facilite um pouco as coisas para a próxima empresa que eu fechar, porque eu não vou ter experiência só do Brasil, eu vou ter experiências com uma empresa daqui da Europa, né? Então talvez facilite um pouco para conseguir outro trabalho. Então eu decidi que eu iria aceitar, porque eram 3 horas por dia, eu poderia fechar um trabalho com outra empresa de mais horas, para poder ganhar mais, para poder compensar essa, e me serviria de experiência, né? Então eu decidi aceitar por um tempo, né? Eu já sabia que eu não ia ficar por muito tempo lá nessa empresa, porque era muito pouco salário, mas por um tempo, para servir de experiência, eu achei que valia a pena. E só pra vocês saberem, eu fiquei 3 meses nessa empresa. Eu não consegui passar de 3 meses. Assim, 3 meses foi lutando ainda pra ficar os 3 meses lá, porque vocês já vão entender o porquê. Mas foram 3 meses só o tempo que eu trabalhei com eles. Então eu decidi aceitar e a gente já fechou. E eles precisavam de alguém urgente, tipo, pra começar no dia seguinte, assim. Então eu fechei com eles e no dia seguinte, basicamente, eu já comecei. Vamos lá agora pra essa parte, gente, só pra, né, vocês entenderem muito bem o que aconteceu. Os 2 primeiros dias foram super tranquilos. Eu entendi exatamente o que eles precisavam e já comecei a trabalhar, claro, né? Já cheguei trabalhando e já comecei a produzir material e começar a fazer várias coisas. Eu fazia, basicamente, para vocês entenderem, né? Eu cuidava das redes sociais da empresa e eu fazia materiais offline também, que são posters, flyers, tudo que eles poderiam precisar offline. Só que aí, gente, a gente tinha estipulado um limite de coisas que eu faria e a partir daquele limite seria cobrado à parte. Eu já tinha passado o valor para eles também, que seria o adicional, assim, no meu trabalho, caso passasse, né? E eu trabalharia só 3 horas. Então eu iria organizar tudo que eles precisavam dentro dessas 3 horas, porque era o valor que eles me pagavam. E se eu trabalhasse mais que isso, eu não receberia nada mais pra isso. Então, era basicamente esses os nossos combinados, né? Então, eu comecei a trabalhar, foi tudo tranquilo os 2 primeiros dias, e a partir do terceiro dia eu comecei a ter alguns probleminhas. A partir do meu terceiro dia, eles começaram a me pedir algumas gentilezas. Por que eu falo assim sobre gentilezas? Porque hoje em dia eu não faço mais gentileza gratuita, então não existe mais. Então, quando alguém me pede alguma coisa que não está dentro dos nossos combinados, eu preciso receber para isso. Né? Independente do que for, também às vezes eu nem quero fazer. Então, nem tudo é dinheiro. Tem coisas que pra mim não quero. Simplesmente não faço e não tá no nosso combinado e é assim que funciona. Mas naquela época, gente, eles começaram a me pedir algumas gentilezas na questão de tempo. Pra vocês entenderem, era mais ou menos assim. Eu combinei com eles o tempo que eu levaria pra entregar os materiais simples, né? E os materiais mais complexos a gente ia alinhando a questão das horas, né? Porque eu só trabalhava 3 horas. Então, eles começaram a me pedir algumas gentilezas assim, olha, eu sei que eu tô atrasado, isso aqui, a culpa é minha, por favor. Tem como você dar uma ajudada? Tipo, faz isso antes, assim, entrega pra mim, coloca uma prioridade nisso e me ajuda a entregar o quanto antes, porque eu preciso disso, tipo, pra agora, assim. Tipo, gentilezas de tempo mesmo, sabe, gente? E aí eu falei assim, olha, tudo bem, eu vou fazer e tal, mas a gente precisa se organizar com o tempo, né? Porque eu só trabalho 3 horas, né? E aí eu comecei a fazer essas primeiras gentilezas. Então eu comecei a fazer essas gentilezas de ficar recebendo materiais sem prazos e tendo que parar o que eu tava fazendo, né? Que já era o nosso combinado pra fazer. E aí o que isso acarretava? Acarretava em mais tempo de trabalho. Porque como eu já tinha outras coisas combinadas com ele para aquelas 3 horas, e ele me pediu uma nova, eu precisava trabalhar 4 horas. Ou às vezes um pouco mais. E eu não recebia para isso. Né? Então, por isso que hoje eu falo que essas gentilezas não podem ser de graça, não dá, assim. Então eu comecei fazendo as primeiras gentilezas e, tipo, fazer esses materiais urgentes, assim, e levar um pouquinho mais de 3 horas de trabalho. Com os dias passando, gente, eu comecei a receber muitas dessas gentilezas, assim, tipo, muitas. Tipo, ele me passava a quantidade de trabalho pro dia, pras 3 horas, e me pedia as gentilezas, né? Tipo, eu sei que já te passei as coisas, sei que tu tá cheio de coisa pra fazer, mas por favor, me ajuda com isso, porque eu preciso disso pra agora, não sei o que. Assim. Gente, o gerente, ele era extremamente manipulador, gente. Ele era dramático, assim, meu, era muito dramático. Ele dava a entender que se eu não ajudasse ele com aquele material, a empresa quebrava, assim, tipo, eles iam parar de vender, eles iam ter prejuízo, sabe? Tipo, ele fazia um drama enorme, assim. E quando eu falava sobre ele me pagar mais por isso, ele falava que eles não tinham como, porque a empresa estava passando por uma situação difícil, né? E eles não tinham como me pagar nada mais, assim. Então ele me pedia realmente gentilezas de eu trabalhar mais algumas horas de graça. Né? E aí naquela época eu falava pra ele, eu falava, olha, não posso continuar trabalhando assim, eu preciso que a gente se organize. E ele falava, não, é só dessa vez e depois a gente vai se organizar e a gente vai deixar as coisas, né, dentro das 3 horas. Só que, gente, isso, tipo, nunca aconteceu, assim, nunca.
Então, depois que eu fiz a primeira vez, isso começou a se intensificar mais. Assim, ele começou a receber, me mandar mais vezes e me pedir mais vezes, sempre chorando e dizendo que precisava pra ontem. Né? O que começou a acontecer naquela época, gente? Ele começou a me cobrar muito a questão de tempo, gente. Por exemplo, assim, ele começava a dizer que eu demorava muito pra enviar o material. Que um material que eu levava, tipo, 1 hora pra terminar, ele falava que eu podia terminar muito antes de 1 hora. Então, ele começou a me culpar pelos atrasos. Tipo assim, ele achava que eu fazia muito pouco dentro das 3 horas que eu trabalhava pra ele. Só que, gente, eu fazia muita coisa. Muita coisa. Eu trabalhava, tipo, eu sou muito rápida no meu trabalho. Então, eu trabalhava, assim, um atrás do outro sem pausa. Eram 3 horas seguidas, tipo, sem pausa ali no trabalho. Eu fazia muita coisa, eu fazia muito mais de 3 horas. Então, não tinha sentido nenhum o que ele falava, assim, de que eu fazia as coisas que eu demorava muito, porque eu fazia muito rápido. A questão, gente, é que tudo vinha pra mim sem prazo, né? E ele tentava jogar a culpa do atraso em cima de mim. Tipo assim, não é que eu te mandei atrasado, é que você tá demorando pra entregar. Pra vocês entenderem como funcionava, vou explicar pra vocês. Ele me mandava o material às 8 horas da manhã, falando assim, eu preciso urgente desse material aqui pra loja, tipo, agora. Né? E aí eu começava a fazer o material porque esse era o mais urgente. Quando dava 8h20, ele tava me cobrando o material pronto. Né? Eu explicava pra ele assim, eu preciso de um pouco mais de tempo, porque eu acabei de escolher as imagens no banco de imagens, então, tipo, eu precisava escolher tudo pra montar o material, né? Então eu falava assim, eu acabei de escolher as imagens no banco de imagens, eu preciso de um pouco mais de tempo. Quando era 8h30, ele já tava surtando. Que tipo assim, meu Deus, 30 minutos que eu te pedi, não sei o que, cobrando desse jeito. E, gente, era assim o tempo todo, sabe? Então eu entregava o material pra ele, tipo, um tempo muito rápido. Tipo, eu ficava trabalhando assim, correndo pra poder terminar o quanto antes, porque senão ele ficava me cobrando e dizendo que eu tava demorando e que eu era muito, tipo, atrasada com as coisas, assim. E naquela época, gente, eu não sei dizer o que foi que aconteceu, assim, ou por que eu me senti assim, mas eu comecei a me culpar um pouco pelas coisas que estavam acontecendo, tipo, eu me cobro muito no meu trabalho, tipo, muito. Em tudo que eu faço, eu só entrego algo que eu realmente acho que tá muito bom. Eu envio, eu me cobro demais nas coisas que eu faço, então eu comecei a me cobrar muito, porque ele falava que eu tava atrasando as coisas da empresa dele, que eu tava, tipo, prejudicando, porque eu demorava demais pra fazer. Então, cada vez mais eu tentava trabalhar mais rápido. Só que eu começava a perceber, gente, que não tinha condição de eu trabalhar mais rápido do que eu já tava trabalhando, porque eu tinha muita coisa pra fazer. Eu, tipo assim, ó, eu enviava um material pra ele e ele me mandava mais 3. Então, eu nunca zerava a minha fila de coisas que eu tinha pra fazer. Entendeu? Eu tava sempre trabalhando, 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 trabalhando. E nesse momento aí, gente, eu já tava trabalhando muito mais que 3 horas por dia. Como eu ainda não tinha fechado uma outra empresa, porque eu não tinha encontrado uma outra empresa pra fechar, eu tinha tempo sobrando. Então, eu trabalhava sem receber nada mais por isso. Eu ficava trabalhando, tipo, 5, 6, às vezes, o dia inteiro pra ele, sem ganhar nada a mais por isso, porque ele ficava me cobrando e me mandando as coisas e eu não sei por qual motivo que eu achava que a culpa era minha. Mas eu achava que eu tava prejudicando porque ele me dizia que eu demorava demais pra enviar as coisas e eu ficava tipo, será que eu demoro mesmo? Porque, gente, eu sempre recebia muito elogio por ser rápida e tipo, eu fui me questionando, será que realmente eu sou muito devagar assim, eu demoro muito e será que eu tô prejudicando mesmo? Eu ficava, tipo, me questionando, assim, sobre essas coisas. E eu ficava trabalhando cada vez mais para poder entregar cada vez mais rápido o que ele precisava, né? O que começou a acontecer nessa época, né, gente? Eu fechei com uma outra empresa, né? Consegui um outro trabalho. E eu fechei com essa empresa e eu falei pra ele na época, eu falei, olha, eu fechei com uma outra empresa, agora eu não posso mais ficar fazendo esses trabalhos assim, porque eu tenho um outro trabalho e eu vou trabalhar só o horário que eu sou paga pra trabalhar. Só as horas que eu sou paga, né? Ele, claro, não gostou, né, gente? Porque daí acabou a questão de eu ficar mandando material pra ele o dia inteiro e fazendo coisa pra ele o dia inteiro, né? E eu percebi isso tipo, de cara, assim, mas ele não me falou nada, até porque ele não podia me cobrar por isso, né? Eu não era paga por aquelas horas. Então, ele não tinha como me cobrar. Então, né, mas eu percebi que foi um ponto ali negativo, né? O que começou a acontecer nessa época, né, gente? Ele começou a me cobrar sobre aquelas coisas que eu não quis fazer lá no início. Lembra que eu falei pra vocês que quando ele me mandou a quantidade de atividades que ele queria, ele me mandou muita coisa e um salário bem baixo. Eu falei que tudo aquilo não dava, né? Então, ele começou a me cobrar aquelas coisas, assim, como se, tipo, a gente nunca tivesse conversado nada sobre aquilo, sabe? E eu falei pra ele assim, na época, eu falei, olha, lembra quando a gente conversou no início, eu te falei que tudo aquilo não dava pelo valor que você queria me pagar e tal? Então, não tem como. Eu falei pra ele, né? A gente conversou sobre isso, eu te expliquei que eu não ia fazer. Você concordou e a gente alinhou nisso aqui. E aí eu mandei pra ele a lista do que estava dentro do nosso pacote, digamos assim, né? Ele também não gostou muito, mas também não falou nada. Eu só percebi, assim, que ele não gostou muito, mas não falou nada, né, gente?
E aí, o que aconteceu, né, galera? Foi passando o tempo e ele começou de novo me pedir gentilezas, assim, do tipo, faz mais rápido, por favor, me ajuda com isso aqui e tal. E eu sempre tentando fazer, mas eu não conseguia porque eu tinha um outro trabalho aí. Então eu precisava conciliar o prazo ali dos dois trabalhos, precisava conciliar os dois serviços, né? E ele começou a me culpar, gente, dizendo que eu estava atrasando o trabalho porque eu tinha fechado muito trabalho com a outra empresa, né? E eu tava me dedicando muito pra outra empresa e eu não tava fazendo as coisas dele nas 3 horas que eu era pago pra fazer. E, gente, isso não tinha nem sentido nenhum, assim, porque eu sempre trabalhava mais que 3 horas. Eu sempre trabalhava mais que isso. Então não tinha sentido o que ele falava, sabe? Mas ele sempre acabava meio que me culpando, assim, pelas coisas. Tipo, ele nunca entendia que o atraso vinha da parte dele, assim, que ele não se organizava na empresa, não me pedia as coisas com prazo, né? E ele sempre me culpava, achando que, tipo, não, a culpa é minha porque, né, eu que, na concepção dele, atrasava, né? E o que começou a acontecer? A gente teve o nosso primeiro atrito, assim, que foi quando a gente teve uma primeira, não foi bem uma discussão, assim, gente, mas foi um primeiro atrito, assim, que a gente teve, que foi quando eu falei pra ele que eu não conseguia trabalhar naquele prazo, porque era muito, era muito pouco tempo que ele me dava pra fazer as coisas e ele ficava me cobrando muito. Gente, ele me cobrava o dia inteiro, desde manhã até o final do dia, ele me mandava mensagem e se eu não respondesse as mensagens dele, ele me ligava na sequência. Então ele não me deixava em paz, eu não conseguia fazer um trabalho pra ele, tipo, seguido assim, sem ele me incomodar, sabe? Tipo, ele me mandava uma mensagem, eu tinha que parar imediatamente e responder. Porque se eu não parasse pra responder ele, ele começava a me ligar e ele começava a me cobrar e ele achava que por eu não responder eu não estava trabalhando. E eu falava pra ele assim, olha, eu tô trabalhando, eu tô fazendo, mas eu preciso de tempo, eu preciso que você me deixe terminar, porque se eu ficar parando a cada 5 minutos pra responder, eu vou demorar mais tempo ainda pra terminar o serviço. Então, né, eu meio que pedia pra ele me deixar um pouco em paz ali pra eu poder continuar trabalhando, né? Não adiantava nada, gente, ele ficava me ligando o tempo todo, assim. E aí nisso, gente, eu comecei de novo a trabalhar mais horas para essa empresa, porque ele me culpava tanto, ele falava tanto que era eu que atrasava as coisas, assim, e ele falava que eu tava fechando muito trabalho com a outra empresa e não fazia as coisas dele, que eu comecei a tentar fazer tudo o que ele pedia para ver se ele parava um pouco de reclamar, sabe? E eu sei que isso é muito errado, gente, mas na época eu não sabia muito o que fazer e eu não podia só sair daquele emprego, porque para sair dele eu precisava arranjar outro, porque, né, eu já tava precisando ali trabalhar full time, assim, porque é caro as coisas aqui, eu tava pagando em real, né, gente? Então, eu precisava de um trabalho. E aí eu comecei a trabalhar mais tempo. O que eu fazia, gente? Pra vocês entenderem a minha logística, né? Eu trabalhava à noite pra ele. Então, tipo, depois quando eu chegava em casa, que eu terminava o trabalho com outro cliente, eu começava a trabalhar pra ele e eu terminava, tipo, as coisas dele até umas 8, 9 da noite, assim. Então, no início era até umas 8, 9. Então, eu trabalhava desde manhã, daí eu ia pra aula, depois eu continuava trabalhando e eu ia até as 8, né? E aí, o que aconteceu? E nunca tava bom, gente. Eu sempre recebia muita coisa, era tudo sempre atrasado, era sempre cobrança, nunca tava, tipo, bom, assim, o meu trabalho com ele. E eu tava sempre aumentando mais as minhas horas, meio que sem perceber, assim. E aí, nessa época, gente, o que começou a acontecer? Eu comecei a receber, tipo, uma demanda absurda de coisa dele pra fazer, assim. Muita coisa, gente. Tipo, era... Antes eu mandava um e recebia 3. Nessa época eu mandava um e recebia 5. Então, era, tipo, a minha fila tava enorme, assim, de coisa que eu tinha pra fazer. E eu comecei a trabalhar muito mais pra ele, sem receber nada. Porque ele sempre chorava e dizia que não tinha como me pagar. Porque a empresa tava passando por uma situação difícil, tava complicado e não tinha como. E eu aceitava por algum motivo que hoje eu desconheço, mas não era só necessidade, gente, porque eu podia arrumar outro trabalho, sabe? Mas eu não sei por que que eu aceitei aquilo, assim. Eu me culpava um pouco, assim, porque eu achava que, tipo, por um lado eu pensava, será que eu sou devagar, assim? Será que eu demoro muito, sabe? Será que ele tem razão, assim, que eu tô prejudicando a empresa dele? Eu pensava assim. E hoje eu tenho completamente noção de que eu não prejudiquei ele em nada, gente. Eu trabalhei muito de graça pra ele. Mas na época, assim, eu não pensava assim. Então eu comecei a trabalhar muito, eu trabalhava até tipo 10, 11 da noite, assim, pra ele. E ele, nessa época, ele começou a não me deixar mais em paz nem à noite, gente. Então ele começava a me mandar mensagem de noite, de madrugada, de manhã cedo, final de semana, feriado, tudo, né? Eu não respondia a ele porque eu já achava que era um abuso ele não respeitar, assim, tipo, o meu horário. Nem eu respeitava o meu horário de descanso, né, gente? Porque não era pra eu estar trabalhando até as 11. Mas eu achava um abuso ele me mandar mensagem naquele horário, né? Porque eu ficava, tipo, meio que, meu Deus, né? E eu não respondia a ele. Mas aí no dia seguinte, quando eu acordava, sempre tinha mensagem, ligação dele, porque pra mim, gente, o problema não é o cliente me mandar mensagem de madrugada. Isso acontece até hoje. Tem empresa que me manda mensagem de madrugada, mas eu nem ligo, eu respondo no dia seguinte.
Só que ele queria que eu respondesse. Ele agia como se eu tivesse obrigação de responder ele. Então ele me mandava mensagem tipo 1 hora da manhã e eu não respondia, ele me ligava. E ele me ligava. E ele me ligava. E ele me ligava. Era assim, né? E eu deixava meu celular no modo avião, porque senão eu acordava à noite com as mensagens, com a ligação dele. Né? E aí o que, que ele fazia, gente, nessa época? Ele esquecia de me pedir materiais, né? E ele me mandava mensagem tipo meia-noite, 1 hora, 11 e pouco da noite, pra me pedir materiais pro dia seguinte, às 8 da manhã. Ou seja, ele me mandava mensagem, tipo, já teve isso é um exemplo real. Ele me mandava mensagem 1 hora da manhã, me pedindo material pra estar pronto às 8. Então, ele queria que eu trabalhasse de madrugada pra entregar às 8, sem receber nada mais por isso, sabe? E quando eu acordava às 8 e eu respondia pra ele que não dava, ele me culpava. Tipo assim, que eu assim não dava, porque eu demorava demais, que ele tinha me mandado resposta naquele dia, que ele me mandava mensagem naquele dia, que eu demorava demais pra responder. Eu explicava pra ele que não era o meu horário, ele falava que eu atrasava com outras coisas. Ele sempre jogava a culpa toda em mim, tipo, que eu atrasava e eu era, tipo, a ruim ali da história, né? O que começou a acontecer nessa época, gente? Nessa época eu já não tinha nenhum final de semana livre, porque eu começava a trabalhar muito pra entregar tudo que ele me pedia. E eu tava trabalhando, inclusive, nos finais de semana. Então, eu não tinha final de semana livre. E, gente, eu fui muito trouxa, eu reconheço isso hoje, porque eu não sei por que eu me sujeitei a isso, mas eu me sujeitei na época. Então, não sei o que dizer assim, mas, né, aconteceu. E aí eu trabalhava nos finais de semana também, né? E pra entregar tudo que ele precisava. Só que eu não deixava ele saber que eu trabalhava no final de semana. Tipo, eu fingia que eu fazia tudo na semana porque eu não queria que isso justificasse o fato de ele ficar me mandando mensagem, sabe? Porque eu pensava que se ele achasse que eu tava trabalhando, ele ia ficar me mandando mensagem e querer que eu respondesse, e aí eu ia me sentir cobrada por isso, sabe? Por algum motivo eu ia me sentir cobrada e eu ia me sentir que eu teria que responder ele, sabe? Então eu não contava pra ele que eu trabalhava, mas eu trabalhava final de semana pra poder entregar tudo o que ele precisava. E eu comecei a não ter final de semana livre. Eu não tinha final de semana livre, não tinha feriado, eu não tinha paz com ele, porque qualquer coisa que eu fosse fazer, assim, ele começava a me ligar, ele mandava mensagem, mesmo se eu ignorasse, gente, porque eu ignorava. Aquilo estragava o meu dia, porque eu ficava pensando assim, gente, a pessoa sabe que eu não vou responder e ele tem, tipo, prazer de fazer isso, sabe? De ficar incomodando e de ficar enchendo o saco, assim. Então eu comecei a me sentir, tipo, muito mal naquela época. Eu comecei a ficar estressada, eu comecei a ter problema em casa, porque eu tava sempre de mau humor, eu tava sempre irritada, eu tava sempre estressada, eu tava sempre cansada. E eu comecei a faltar aula pra entregar as coisas que ele precisava, gente. E ele sempre me culpava de tudo. Ele sempre falava que eu atrasava tudo e que, tipo, era complicado o meu trabalho, porque eu deixava a empresa dele na mão e eu explicava que não era assim, mas ele não reconhecia, ele jogava a culpa toda em cima de mim, né? E aí, nessa época, aconteceu uma situação que foi a nossa primeira discussão, assim, a gente sabe, nessa época que eu tava começando a ficar de saco cheio, eu ainda não tinha entendido que a culpa era dele, assim, eu me culpava por algumas coisas, né? Eu achava que, eu me questionava se eu de fato era lerda, né, como eu falei pra vocês, assim, então eu me cobrava um pouco por isso, né? E nessa época, gente, eu tive a primeira discussão, assim, com ele, que foi quando ele me mandou uma mensagem, assim, era 11h30 da noite, eu acho que era um domingo, se eu não me engano. E eu tava trabalhando nesse dia até as 11 da noite. Ele não sabia, como eu falei pra vocês, que eu tava trabalhando. Mas eu tava trabalhando pra adiantar algumas coisas, assim, pra semana que vem. E eu me preparei pra dormir às 11 horas. Tipo, quando deu 11 horas, eu levantei, fui escovar os dentes, fui guardar minhas coisas, arrumar as coisas pra poder dormir, né? E quando foi 11h30, eu tava deitando na cama, eu tava, tipo, deitando, assim. Eu nem tinha nem colocado o celular no modo avião e nem colocado os alarmes, né? E aí eu recebi uma mensagem dele que era um áudio de 2 minutos e meio. E eu sabia que esse áudio, ele não era um elogio, que ele nunca me elogiava em nada, né? Então eu sabia que esse áudio era ou uma reclamação, ou era ele querendo exigir material para o dia seguinte de manhã. Então, na hora eu fiquei bem ansiosa, assim, fiquei nervosa, porque eu falei, meu Deus, gente, tipo, eu queria ouvir, mas eu sabia que se eu escutasse aquele áudio, ele ia estragar minha noite. Então eu falei, não, eu não vou ouvir, eu vou dormir. E no dia seguinte eu escuto, e aí eu fiz exatamente isso. No dia seguinte eu escutei o áudio, e eu tava escutando, assim, fazendo meu café antes de começar a trabalhar. E eu escutei o áudio dele e ele tava me mandando umas mensagens, assim, me comparando à antiga funcionária. Pra vocês entenderem, gente, quando eu comecei na empresa, ele me falou muito mal da antiga funcionária. Ele me falou que ela atrasava tudo, a mesma coisa que ele falava de mim, sabe? Ele me falou assim que ela atrasava tudo,
que ela tinha fechado vários outros empregos e ela não dava atenção pra empresa dele, ele me falou bem mal, assim, dela, gente, sabe? E ele me falou que ele demitiu ela, né? Eu nunca entendi o porquê que ele me falou isso dela, porque eu nunca perguntei absolutamente nada. Ele que foi falando, assim. Mas, né, eu acho que ele me falou isso meio que pra um alerta, tipo, olha, eu demiti ela por isso, então não faça a mesma coisa, porque senão você vai ser demitida também, né? Eu acho que foi tipo isso, mas não sei. E nesse momento ele me comparou com ela. E ele me comparou com ela assim, como se eu fosse muito ruim em comparação a ela. Ele me falou assim: olha, assim desse jeito não dá mais pra trabalhar contigo, porque você demora demais pra entregar as coisas que eu preciso, você atrasa, você tá prejudicando, tipo, aqui a empresa, não sei o que. Ele foi falando assim: olha, a antiga funcionária que eu tinha, ela fazia tudo o que eu queria, né? Ela fazia muito rápido. E tudo aquilo que você não quis fazer no início, lá, que foi aquelas coisas que ele tinha me mandado que eu falei pra ele que não dava, ele falou assim, ela fazia ganhando menos que você tá ganhando. Ele falou assim. Então ela fazia muito mais coisas que você, ela não reclamava, ela me entregava muito mais rápido, ela não sei o quê. Tipo, ele me comparou, assim, com ela, sabe? De uma forma bem rude, assim, bem grosseira. E ele falou assim, você reclama de fazer coisas que eu peço pra você. Eu já explico pra vocês sobre o que ele tava se referindo a isso. Ele falou, se você reclama, você não quer fazer algumas coisas que são os nossos combinados, assim, ele falou pra mim. E você reclama disso, e assim não dá mais, se você não começar a mudar o teu jeito, a gente não vai seguir em frente, porque pra mim não dá mais pra continuar assim. E aí quando ele me mandou isso, gente, eu falei, tipo, meu Deus, né? Eu falei, tá bom. Então eu respondi pra ele assim, olha, eu falei, olha, realmente não dá mais, né? Eu não tô feliz trabalhando pra você, você não tá feliz com o meu trabalho, não tem motivo nenhum da gente continuar trabalhando junto. Então a gente para aqui. Como sugestão, contrate sua antiga funcionária. Tudo que você faz não tem motivo nenhum pra você continuar comigo mesmo, né? E também não tem motivo nenhum pra você mandar ela embora, né? Já que ela fazia tudo e era ótimo. Eu falei, então contrate essa antiga funcionária, porque, né, eu paro por aqui, eu não quero mais. Gente, quando eu mandei isso pra ele ficou me ligando e eu não atendi, né, as ligações dele, porque eu tava muito irritada com a mensagem que ele tava me mandando. E ele começou a me mandar várias mensagens pedindo desculpa e falando assim que ele gostava demais do meu trabalho, que eu era a melhor pessoa que já tinha passado na empresa e que ele estava super nervoso no dia anterior por conta de outras coisas que tinham acontecido na empresa e que ele acabou descontando em mim. E ele começou a me pedir várias desculpas, falou que não podia deixar eu sair assim, porque ele tinha perdido a cabeça, que ele sabia que estava errado, que ele sabia que estava me cobrando demais, que a partir de agora as coisas iam ser diferentes, ele ia respeitar o meu prazo, ele ia respeitar o meu horário, ele não ia mais ficar me cobrando assim. E tá, né, gente? E aí eu fui bem trouxa, né? Eu falei, tá, mas não dá mais pra trabalhar assim, então vamos ajustar essas coisas. Ele falou, não, a gente vai ajustar, vai ficar tudo ok, né? E eu falei, tá bom, mas vamos, né, organizar o tempo. Gente, não durou, assim, uma semana, eu acho, sabe? E aí, de novo, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele me mandou uma mensagem, assim, reclamando, falando que se eu não mudasse, não ia dar mais, não sei o quê. E aí, nesse momento, eu falei, olha, deu, não quero mais, pra mim, vamos parar por aqui, né? E pra mim já chega. Eu falei pra ele, assim, eu não quero mais. Ele tentou me ligar várias vezes, de novo, eu não atendi. E eu só falei pra ele, não, eu não vou conversar, né? Eu tô saindo e a gente parou aqui agora. Eu falei pra ele assim, e aí eu parei de trabalhar com essa empresa. Eu trabalhei, tudo isso aconteceu em 3 meses, né, gente? Que foi o tempo que eu trabalhei pra eles. Foram os piores 3 meses que eu já tive aqui. Foi horrível trabalhar pra eles, assim, porque eu não tinha um dia de paz com aquela pessoa, nem final de semana, nem feriado, nem de madrugada, nada, assim. Eu não tinha nenhum dia de paz com ele. E foi horrível, assim, a experiência que eu tive lá. Mas me serviu muito de lição pra não fazer mais nada parecido com isso que eu tava fazendo naquela época, né? Só que agora umas coisas que eu quero dar um adendo, né? Lembra que eu falei pra vocês ali que ele falou que eu reclamava de fazer coisas que eram os nossos combinados, né? O que era isso, né, que ele quis dizer? Ele fazia várias coisas que eu não concordava, gente, e eu achava, tipo, muito errado, assim. Como, eu não vou falar todas as coisas aqui que ele fazia, mas vou dizer uma delas só pra vocês terem uma noção, né? A gente criava vagas de emprego, porque na época ele tava realmente contratando pessoas, né? E lá, como eu falei pra vocês, gente, tem muito trabalho, então tem muita, tipo, era muita empresa divulgando, muitas pessoas procurando, então é muito fácil de você fechar a vaga. Era, tipo, muito rápido pra fechar. E aí eu fiz uma divulgação de uma vaga, né? E eu divulguei pra ele a vaga nas redes sociais. E o modo de contratação dessa vaga, gente, era a pessoa indo até a empresa com um currículo, né? E aí as pessoas, elas iam levar o currículo, né? E lá era um comércio, então as pessoas acabavam comprando coisas lá.
Tipo, as pessoas iam entregar o currículo pra fazer a entrevista, né? E aí eu não sei se às vezes queriam comprar alguma coisa, se às vezes achavam que se comprasse alguma coisa pra agradar, não sei, assim. Mas o movimento da loja era bem bom nessa época, quando tinha divulgado vagas, né? E sempre enchia de gente, porque ia muita gente lá levar currículo. Então sempre vendia bem. E aí nessa época, gente, ele começou a pedir pra eu criar vagas que não existiam, assim. Que ele não tava contratando ninguém, mas era simplesmente pelo fato de que quando eu divulgava que era pra pessoa ir lá levar o currículo, ele vendia bem nesse dia porque as pessoas ficavam indo lá conversando e acabavam comprando alguma coisa. Então ele criava essas vagas que, né, como eu falei, não existiam. E ele queria que eu ficasse divulgando. Na época, gente, eu não sabia que essas vagas não existiam. Então eu divulgava as vagas normalmente, só que eu comecei a achar estranho porque ele me pediu uma, me pediu duas, me pediu três. Eu fiquei tipo, nossa, mas tipo, tanta vaga assim, né? Tipo, fiquei meio assim. E aí um dia eu perguntei pra ele, né? Eu falei, olha, só pra eu saber, assim, tá sendo difícil encontrar pessoas e tal, porque a gente tá. Já é a quarta semana que a gente tá divulgando vaga, né? E ele me falou assim, ah, não, a gente não tá contratando, na verdade. Ele falou de uma naturalidade muito, muito tranquila, assim, como se fosse algo muito normal, assim, né? Ele falou, na verdade, a gente não tá contratando, né? A gente tá divulgando as vagas, assim, só porque quando você divulga, vem muita gente aqui, a gente vende bem, gera movimento, então a gente tá, tipo, fazendo isso pra atrair pessoas. Eu falei, tipo, mas, tipo, isso é bem errado, né? Eu falei pra ele na época, eu falei, porque vai pessoas de vários lugares de Dublin, tem pessoas que pegam um ônibus, pegam um trem, pegam, né, um metrô, que era o Luas, pra ir até lá pra apresentar, pra, tipo, entregar o currículo, e vocês não estão contratando ninguém. E ele falava, ah, não, mas a gente usa como banco de talento. Eu falei, mas vocês não têm um banco de talento. Ele falou, ah, mas só continua divulgando, assim, as vagas. Tipo, não questiona nada. E, gente, eu fiquei, tipo, chocada com essas coisas, porque não era normal, sabe, gente? Tipo, ele ficar mentindo pros clientes que tinham vagas que não tinham, só pra atrair pessoas e pra vender, sabe? Nossa, gente. E aí o pior, gente, é que ele queria que eu usasse o meu perfil pessoal nas minhas redes sociais pra ficar compartilhando isso nos grupos do Facebook, assim. Ele falava assim, ah, se você compartilhar com o teu perfil, isso dá mais credibilidade, porque daí você pode falar que você é uma funcionária da empresa, que você tá ajudando. Aí eu falei que eu não ia fazer isso. Porque assim, eu nunca combinei usar as minhas redes sociais pra nada da empresa, né? E aí ele achava muito ruim, porque ele achava tipo assim, ah, mas os meus funcionários fazem. Então eu falei, tipo, o problema é teu. Tipo, eu não vou fazer, entendeu? E eu não vou ficar divulgando com o meu perfil uma vaga que não existe, pra ficar levando as pessoas até aí, pra depois, quando der o BO, ver se é a minha cara que vai estar lá no negócio, né, gente? E aí, tipo, ele achava ruim, assim, o fato de eu não fazer essas coisas, né? Ele também tinha redes sociais, só que ele não divulgava nada. Por quê? Vocês acham que ele não divulgava nada? Porque se desse ruim, não ia ser a carinha dele que tava lá, né? E aí, ele reclamava dessas coisas. Ele falava que eu não fazia as coisas que ele pedia, que eu reclamava de fazer coisas que eram a minha obrigação. Tipo, quando eu reclamei de ele divulgar as vagas que não existiam, sabe? E esse era só um exemplo, gente. Tinha outras coisas que aconteciam, assim, dentro de empresas que não eram legais, assim, não eram certas também. Mas, né, foi por isso também que eu decidi sair na época, né? Então, outra coisa que aconteceu quando eu saí dessa empresa, assim, quando eu parei de trabalhar com eles, gente, foi que eles falaram mal de mim pra outra empresa que eu trabalhava. Lembra que eu falei pra vocês que na época eu tinha avisado ele que eu tinha fechado conta empresa, né? Então, ele foi falar mal de mim pro dono dessa empresa. Até hoje eu não sei o que ele falou, porque eu nunca quis saber, né, o que ele falou, mas ele falou e o dono dessa empresa falou pra mim. Ele falou, olha, o gerente da outra empresa X veio falar de você pra mim e tal, só que eu falei pra ele que eu já conhecia o teu trabalho, então pra mim, tipo, não interessava, assim, não queria saber, né? E eu também não quis perguntar pra ele o que foi que ele falou, porque na época eu tava já, tipo, muito estressada com tudo que tinha acontecido. Eu falei, cara, eu não quero me estressar, eu não vou tirar satisfação com ele do porquê que ele tá falando mal de mim pros outros, assim, né? Mas basicamente, assim, gente, eu meio que entendi que ele agiu como se ele tivesse me demitido, sabe? Como se ele tivesse me mandado embora. Eu acho que ele não quis dizer que fui eu que pedi pra sair, né? Então, gente, essa foi uma experiência, assim, tipo, bem ruim que eu tive aqui, né? Mas me serviu muito de lição por vários motivos, assim, gente. Porque na época eu nunca tinha trabalhado por conta, então eu não tinha experiência de trabalhar como freelancer, assim, de trabalhar como uma empresa também. Então eu agia muito como CLT, eu agia muito como se ele fosse meu chefe e eu recebesse ordens, que não era o caso. Então eu agia muito desse jeito, eu acho que ele percebeu que eu agia assim, que isso funcionava comigo e ele começou a me tratar dessa forma, né?
Eu não separava meu WhatsApp na época, então eu usava o meu WhatsApp pessoal para trabalho e por isso que eu não tinha paz, gente. Então, hoje em dia eu já separo meu WhatsApp, não tem mais esse negócio de misturar os dois. Eu já deixo um WhatsApp só para trabalho, um WhatsApp só para pessoal e aí eu deu o meu horário e desvinculo. Então, eu não fazia isso. Então, essa é uma outra dica que eu dou pra vocês, nada de dar o telefone pessoal. Porque uma vez que vocês derem o telefone de pessoal de vocês pra uma empresa, vocês nunca mais vão ter paz. Porque a pessoa vai te mandar mensagem a qualquer horário, vai exigir que você responda. Então, não façam isso. Outra coisa que eu aprendi com essa empresa também, gente, foi que não façam mais gentilezas gratuitas. Não, nem vem com esse choro aí de que, me ajuda hoje. Porque eu sei que esse hoje vai começar a ser todo dia e isso vai começar a ser a minha obrigação. Então, quando uma empresa começa a me pedir alguma coisa que não foi o que a gente combinou, eu já passo meu preço hora, né? Já falo, meu preço é X, né? Eu vou levar tanto tempo pra fazer e é isso. E dependendo do trabalho, eu nem aceito, porque se eu tiver que ficar trabalhando no final de semana ou feriado, eu não quero mais, então eu acabo já negando por ali, porque hoje eu não quero mais trabalhar final de semana e feriado. Então, funciona mais ou menos dessa forma, né, gente? Outra coisa que aconteceu, que me serviu muito de lição, foi aprender a me impor muito mais e principalmente aprender a bater de frente. Aprender a chegar na empresa e falar assim, e questionar as coisas e falar, tipo, não, isso é culpa tua, isso você tá fazendo errado, você precisa me mandar com mais tempo, não funciona assim, não é desse jeito, e não ficar catando as coisas e se sentindo culpado, porque na época eu começava a me questionar se eu realmente era lerda, se eu era atrasada, se eu era desorganizada, e eu não era, então eu não tinha motivo nenhum pra me questionar sobre isso, e nem assumir culpas no qual eu não tinha responsabilidade alguma, porque eu não tinha culpa se ele era uma pessoa desorganizada, sabe? Então, essa foi uma experiência, assim, negativa que eu tive aqui, que foi bem ruim, né? Foram 3 meses bem tensos, assim, que eu trabalhei com essa empresa. Mas tudo que acontece de ruim, né, gente, ele acaba servindo para que você cresça e se desenvolva melhor. Então, eu aprendi muito com isso. Hoje eu não faço nada parecido com isso. E eu com certeza, depois, gente, eu aprendi que eu não era, né, uma funcionária da empresa. Eu aprendi isso muito claramente. Então, hoje eu tenho um horário de trabalho e eu atendo as empresas dentro desse horário. Eu não trabalho mais horários específicos, por exemplo, eu trabalho 3 horas para ti. Não, eu não trabalho mais assim. Hoje em dia o meu trabalho ele funciona como uma agência mesmo, eu sou PJ agora, então eu presto serviço como empresa. Então eu recebo o material, eu trabalho dentro do meu horário de comércio, né, do meu horário, digamos, eu trabalho hoje das 9 às 6, né, esse é o meu horário de segunda a sexta-feira, e eu alinho os prazos com a empresa de acordo com a demanda. Por exemplo, eles me mandam e eu falo, esse material é em 48 horas, esse é em 3 dias, esse é mais tempo, porque tem trabalhos hoje que são bem maiores, que levam meses, às vezes, para eu entregar um trabalho. Então, hoje eu já organizo as coisas dessa forma. Então, isso me serviu, assim, muito de lição na época, para aprender que eu realmente precisava impor como o meu trabalho funcionava naquela empresa. Eu não era uma funcionária, eu recebia muito menos do que um funcionário, né? Eu trabalhava muito mais e eu tava me sujeitando àquilo, gente, e eu não faço ideia do porquê que eu me sujeitava. Hoje, assim, eu tenho um pouco de raiva quando eu penso que eu aceitei, que eu me culpei, que eu fiquei fazendo aquelas coisas para aquela empresa, sabe? Porque, gente, eu não tinha porquê, sabe? E foi uma empresa assim, gente, que depois que eu cancelei com eles, eu nunca mais quis saber daquela pessoa, sabe? Ele até tentou entrar em contato comigo um tempo depois, assim, pra tirar umas dúvidas sobre algumas coisas que eu tinha feito. Eu falei pra ele que eu não tinha mais arquivo nenhum da empresa e, tipo, não podia ajudar. Não queria nem ter contato com ele, nem, tipo, nada, assim, porque é uma pessoa que eu acho que ele não trabalha mais nessa empresa. Mas é uma pessoa que eu não quero ter contato nenhum, assim, nenhum. Eu quero ele lá e eu aqui, e é tipo isso, né, gente? Então acho que até hoje talvez ele tenha uma impressão de que eu fui a pessoa errada. Às vezes eu tenho um pouco de dúvida, sabe? Se ele realmente pensava que eu era errada, porque se eu fosse tão errada assim, gente, por que ele não me mandava embora? Sabe? Por que ele não me mandava? Eu era um freelancer, gente. Era só falar, olha, achei outra pessoa aqui, parou por aqui e deu, sabe? Então, se ele não me mandava embora, gente, é porque eu trabalhava bem, sabe? Porque senão ele já teria me mandado embora há muito tempo da empresa. Então, né? Então, hoje eu tenho essa noção de que realmente eu fui bem trouxa mesmo, eu assumo. E tudo aconteceu porque eu permiti que acontecesse. Né? A segunda experiência negativa que eu tive, né, gente, foi um pouco parecida com essa. A diferença, assim, foi que
eu já não aceitava mais as coisas da mesma forma, porque eu já tinha entendido que estava errado. Então a empresa ela tentou fazer algumas coisas parecidas com aquela. Na verdade, eu acho que todas as empresas que eu trabalhei aqui, eles sempre tentaram colocar coisas a mais na minha carga de trabalho sem querer me pagar para isso, né? E só que agora eu sempre falo que não, que o meu trabalho funciona assim, desse jeito, né? E aí se a empresa quiser, ela me paga mais ou ela procura uma outra pessoa que faça, né? E naquela época, gente, eu fechei com uma empresa, logo depois desse, né? Foi uma outra empresa que eu fechei. E ele me contratou como designer. Ele já tinha uma pessoa que fazia parte da gestão de tráfego, gestão de campanhas dele. E eu queria essa vaga inicialmente, né? Só que ele me falou que ele já tinha contratado, já tinha um tempo já. E ele me precisava só de um designer. Então eu entrei como designer, né? E depois de um tempo, gente, ele sabia, né? Ele já sabia que eu tinha experiência com gestão de tráfego e de campanhas. Então ele teve uma brilhante ideia de fazer o seguinte: ele ia mandar a pessoa embora, né? A pessoa que fazia gestão de tráfego. Ele não gostava muito da menina que fazia. E aí tem uma dica muito importante, gente, que eu tenho pra dar pra vocês sobre isso, assim, foi que não mintam sobre as suas experiências, sobre o seu currículo. Isso acaba acontecendo muito aqui. E essa menina foi uma dessas que fez. Ela disse que tinha experiência com várias coisas que ela não tinha. E aí acabou ficando bem claro quando ela entrou assim na empresa, ela acabou fazendo algumas coisas errado e ele acabou percebendo. E um dia que ele questionou, ela assumiu que ela não tinha experiência mesmo, que ela só tinha estudado, mas nunca tinha colocado, feito na prática, né? Então ele tirou ela, ele demitiu ela da empresa e ele me ofertou a vaga dela. Ele falou: olha, você quer trabalhar com a parte de gestão de campanha, gestão de tráfego e tudo mais? E eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, gente, nossa, eu ia ganhar bem mais, né? Porque a menina ganhava bem mais que eu, pra não ter experiência. Gente, só que eu já trabalhava já há mais de 5 anos com isso, então eu já tinha muita experiência nessa parte de gestão de tráfego, então eu falei, eu vou aceitar, vou fazer. E só que quando foi alinhar com ele a questão de salário, gente, ele não queria me pagar nada mais por isso, entendeu? Porque primeiro ele falou assim, olha, tá um pouco complicado aqui as coisas e tal, e começa, daí depois a gente vê como é que fica teu salário. Daí eu falei, tipo, não, sabe? Tipo, não. Ele pagava alguém, gente, que ganhava mais que eu, e ele queria me colocar no lugar pra não ganhar nada mais. Aí eu ia ser tipo, como é que eu posso falar assim? O corte de gastos da empresa, sabe? Tipo, 2 por 1. Assim, 2 funções por 1, entende? Então, e ele achou muito ruim quando eu não quis, gente, porque ele achava que ele tava me dando uma oportunidade, ele tentava me falar assim, olha, tipo, é uma oportunidade de você, tipo, ter, tipo, crescer aqui nessa área, sabe? Sem ganhar nada mais por isso, né? Tipo, sem, né? E eu falei que não, tipo, que eu não queria. A gente, e ele não gostou disso, então ele tentou por um tempo me jogar várias coisas nesse sentido, mas eu não queria mais. E aí foi uma outra empresa também que eu optei em sair por esses motivos, porque ele começava a querer me colocar coisas e tentando me dizer que era, digamos, uma oportunidade que ele estava me dando, sabe, gente? E não era uma oportunidade, gente, porque eu tava trabalhando e eu teria que trabalhar, né, de graça pra ele. Então, outra coisa que essa empresa também fez na época, gente, foi que ele tentou me impor algumas coisas, né, na base da, tipo, cobrança mesmo, sabe? Tipo assim, ó, a partir de segunda você vai fazer tal coisa, sabe? Tipo, coisas que eu não tinha combinado com ele. Então, ele tentou me impor assim, dessa forma. E eu odeio quando alguém faz isso. Tipo, com a primeira empresa, gente, começou diferente. Por quê? Porque ele chorava. Ele falava, tipo, ah, me ajuda com isso, porque eu esqueci de te pedir com antecedência. Por favor, faz isso pra mim. Faz isso só agora, é só hoje. Eu ficava um pouco com pena, eu fazia. E esse, ele já veio de cara na cobrança, assim, do tipo, preciso que você comece a fazer isso a partir de agora. Preciso que você me entregue isso até tal horário. Preciso que você faça tal coisa assim, 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 agora. E eu não gosto quando ele age assim comigo. Então, quando ele fez isso a primeira vez, eu falei, não. Eu falei, não. Eu preciso. A gente não combinou. Não é assim que funciona. E eu vou fazer de tal forma, sabe? E aí, ele não gostou, tipo, desse meu jeito, assim, tipo, de falar as coisas. E ele tentou anexar com essa questão de que ele tava me dando uma oportunidade de crescimento, que ele não ia me pagar nada mais, né? E que era uma oportunidade que eu deveria aproveitar. E aí queria fazer isso de uma forma, tipo, normal, sabe, gente? Tipo, nossa, que mundo que isso é normal? Mas ele queria fazer isso de uma forma normal. Então foi uma outra empresa, assim, que também não deu certo, gente. Ah, teve uma outra coisa nessa empresa, assim, que também que aconteceu, né?
como eu não quis a parte da gestão de tráfego, porque se eu fosse fazer tudo, eu queria ganhar um salário X, ele não queria me pagar. Então ele contratava pessoas inexperientes e aí não dava certo. E ele queria que eu ficasse corrigindo os erros dos outros e ele tentava me impor isso, sabe? Tipo, preciso que você corrija, que você faça isso. E eu não queria fazer porque eu não era paga para aquilo, né? E foi uma empresa também que eu tive esses atritos. Então eu decidi que eu iria parar por isso, né? E seguir pra encontrar uma outra oportunidade, né, gente? E então a minha dica de tudo isso que eu tenho pra dar pra vocês é que assim, gente, hoje em dia o meu trabalho é muito mais organizado, é muito mais combinado as coisas, e o que não é combinado eu cobro, e às vezes eu nem quero fazer, dependendo do que for, eu nem faço, mas já fica muito mais alinhado. Eu exijo que o meu final de semana seja respeitado, então tem empresas que me mandam muita mensagem no final de semana, até hoje, assim, tipo, mas é uma coisa que eu sempre reforço na semana, eu falo, eu não trabalho no final de semana, eu não faço esse tipo de coisa, não adianta me pedir, não adianta ficar, tipo, chorando, me pede na semana. Uma das coisas que eu aprendi, assim, é ter os meus horários de folga respeitado. Eu não posso controlar a empresa, gente. Tem empresas que me mandam mensagem, tem empresas que me mandam mensagem de madrugada. Eu não consigo controlar isso, sabe? Então, tudo bem eles mandarem o meu WhatsApp Business separado do meu WhatsApp normal, né? E eu só respondo quando eu estiver no meu horário, quando eu estiver trabalhando e tudo certo, né? Mas faz parte, gente. Eu diria assim que 100% das empresas que eu trabalhei tentaram colocar coisas que não foram nossos combinados de graça, né? Sem eles quererem me pagar nada. Então eu acho que isso é um pouco normal, e eu já trabalhei com várias empresas aqui, então eu acho que isso é um pouco normal, talvez. Só que vai de você decidir se você vai fazer ou não, né? E não caia nessa história, gente, de que a empresa não tem budget pra te pagar. Porque tem, sabe? A empresa tá lucrando com o teu trabalho, sabe? Então, você não consegue pagar um aluguel com gentileza, então não dá pra ser de graça, sabe? Então, hoje, pra mim, tá muito claro essas questões. E depois que eu comecei a ajustar essas coisas, a minha qualidade no trabalho, ela ficou bem melhor. Os meus estresses diminuíram bastante e ficou tudo um pouco mais organizado, assim, então funcionou pra mim, funcionou pra eu me tornar mais profissional, assim, de certa forma. Então essas são as minhas dicas, gente. Hoje eu trabalho tanto em projetos temporários, né, em projetos que às vezes a empresa quer lançar um produto ou quer inaugurar uma loja, alguma coisa assim, a projetos específicos, né, eu trabalho com empresas fixas também. Então, hoje está muito mais organizado o meu trabalho, né? Eu procuro empresas hoje somente em 2 plataformas quando eu resolvo procurar algum trabalho novo. Por exemplo, eu finalizo com uma empresa, daí eu decido procurar por outra. Eu procuro sempre no LinkedIn ou no Indeed, são as 2 formas oficiais que eu procuro. É um pouco mais demorado para você conseguir um contato, realmente, e tem muito bucho ali também, tem muita empresa ruim, tem muita empresa com salário bem baixo também. Só que tem muita empresa boa ali também. E eu acho que é muito mais assertivo e muito mais profissional, às vezes, do que você ficar contatando as empresas diretamente nas redes sociais dela ou ficar indo lá na empresa visitar e oferecer. É a minha opinião, gente, tá? É a minha opinião. Mas eu acho que funciona muito melhor, né? Você contratar uma empresa de uma forma mais profissional, assim, do que. Não que não seja profissional você contratar a empresa direto no Instagram ou alguma coisa assim. Mas pra mim funcionou melhor. Eu acho que o meu estresse diminuiu muito e principalmente quando eu trabalho com empresas que já conhecem o meu trabalho, que já sabem como funciona, porque daí elas já sabem que não é daquele jeito, que não é pra ontem, que não é em 20 minutos, que não é em 30 minutos. Então fica muito mais organizado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa sobre o que eu faço, ou como que eu faço, ou qualquer coisa que vocês queiram saber, vocês podem colocar nos comentários que eu respondo. Eu posso fazer um outro vídeo também explicando, dependendo se for um assunto um pouco mais pontual. Mas deixem nos comentários. Se inscrevam no meu canal, gente. Deem like, porque isso me ajuda bastante agora que eu tô começando. Então, é muito importante pra mim que vocês me ajudem agora. E qualquer dúvida, gente, é só falar. Obrigado e tchau. Até o próximo vídeo.